O ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e um grupo de apoiadores, é claro que eles estão tentando parasitar a popularidade, né, e a atenção que está sendo dada a Javier Milei, né, por ocasião da sua posse neste domingo, dia 10 de dezembro, né. O Milei ganha, né, ganha de forma expressiva na Argentina, né, não vai conseguir, é claro, aplicar todas suas promessas de campanha, uma vez que não terá apoio para isso no Congresso, né, ele depende do próprio partido de Maurício Macri, de Patrícia Bullrich, que não vai dar a ele uma carta branca para aplicar loucuras econômicas, né, nem doideiras. Então, eles devem atuar, né, como adultos na sala nesse sentido, mas é claro, também o receituário deles também é um receituário ultraliberal. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, de Bolsonaro exatamente, né, ao contrário de Bolsonaro, que acabou comprando apoio no Congresso brasileiro e tendo para algumas pautas mais liberdade em detrimento a outras. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como eu falei, ele está aproveitando este momento de popularidade de Javier Milei para parasitar. Mas para quê? Para poder influenciar no cenário internacional? Não, o Bolsonaro é praticamente irrelevante no cenário internacional. O que ele está querendo fazer neste exato momento na Argentina é criar criar uma situação para se mostrar relevante, se mostrar internacionalmente relevante, inclusive, para o seu público interno. É mais ou menos o que o Bolsonaro fazia quando ia discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele não estava falando, como muitos outros dignatários também, vão para a Assembleia Geral não para falar para o mundo, mas para falar para o seu quintal, né, de uma forma mais provinciana. Ele ia e fala, ele está indo para lá exatamente para gerar esse buzz. E aí, todo o teatro bolsonarista que é conhecido desde 2018, 2017, 2018, quando o Bolsonaro visitava cidades para falar. Existe um receituário bolsonarista conhecido. Você mobiliza previamente simpatizantes de Bolsonaro para estar acompanhando Bolsonaro, para receber em aeroporto, para ficar na porta de hotel, para ficar na rua, para ficar em um monte de lugares, né, estrategicamente colocados, para gerar aquela percepção de que todo mundo ama o Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro tem muita gente, tem muito eleitor, quase metade do país votou nele, mas ele, neste caso, é claro, tem a claque dele, tem pessoas que são avisadas da chegada do Bolsonaro exatamente para poder gerar esse burburinho. Isso é uma estratégia conhecida, né? Você tem fotos, né, mostrando que aí eles tiram fotos com ângulos mais fechados, mostrando parecendo, dando a impressão de que tem uma multidão recebendo, e se o ângulo é mais aberto, você vai ver que é só aquele grupo limitado. E também você tem muito, é claro, muito bolsonarista que mora na Argentina, né? Da mesma forma que também se o Lula aparecesse, o pessoal ia aplaudir, entre outras pessoas. Se a Anitta aparecesse, aplaudir. Se a Pablo Vittar aparecesse, aplaudir. Zezé de Camargo e Luciano, e por aí vai. São figuras conhecidas. Agora, é isso, né, Diego? É uma forma do ex-presidente parasitar, né, o Milei para manter viva a sua popularidade junto ao bolsonarismo, para ativar, ajudar a agrupar, reunir o bolsonarismo, né? Mas lembrando a todos e todas que o Bolsonaro está inelegível, não vai se candidatar, não pode se candidatar nas próximas eleições, né? E ele ainda está respondendo por processos criminais que podem levá-lo à cadeia. Então, todo esse fortalecimento do seu público interno, utilizando essa questão interna, também visa fortalecer suas posições para a tempestade que vai cair em breve sobre ele. Pois é, a previsão do tempo tá trazendo essa expectativa, né? A gente não sabe exatamente para quando, mas a tempestade vai chegar. Ô Sakamoto, e o É o presidente Lula acerta ou erra? Você já disse que, na sua avaliação, ele deveria ter ido, né? Mas agora já é fato concretizado que não foi. E aí? Eu acho ainda que ele deveria ter ido, né? Ele não foi, mas ele deveria ter ido. Até porque se ele fosse, na verdade, essa coisa ia acontecer, esse recebimento ia, mas Bolsonaro não ia ter o mesmo tratamento, né? Uma vez com Lula lá no Congresso argentino, né? O Milei teria que ser pragmático, né? O pessoal ia chegar para o Milei e falar, ô doido, né? Uma coisa é o ex, outra coisa é a atual. Se você quer minimamente ter uma boa relação com o seu principal parceiro econômico, você vai ter que tratar e lembrar que o chefe de Estado é o Lula e não o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro teria que ficar nas galerias e o Milei, e o Lula ficaria mais próximo do Milei, né? Eu acho. E aí, se houvesse algum apupo, alguma coisa negativa contra o Lula, ia gerar um constrangimento para o Milei, né? Ia gerar um constrangimento pro Milei. Eu lembro muito quando durante a pandemia de Covid-19, o pessoal perguntava muito para o governo chinês o que achava
dos ataques do Bolsonaro, né, com relação à vacina, com relação à tentativa da China de dominar o Brasil, implantando o chip, todas aquelas bobagens, né, da vacina e aqueles terraplanismos bolsonaristas. E o governo chinês foi muito tranquilo, basicamente falou assim, olha, quem tem que responder não somos nós, é eles, né? Eles têm interesse na gente, né? E é verdade, né? O interesse deles do Brasil na China é grande. Depois você viu, inclusive, o Bolsonaro tentando fortalecer o comércio com a China, né, por necessidade. Então, você tem uma questão que eu acho que é o seguinte: o Lula e o Brasil são a potência regional, né? É claro que eu entendo perfeitamente as posições que dizem, não, olha, não, ele não precisa se meter, manda o Mauro Vieira, manda o Alckmin, manda quem quer que seja, mas eu acho que seria interessante, isso geraria um constrangimento muito grande ao próprio bolsonarismo, inclusive o fato de Lula não ter ido, abre aquela avenida para que isso fosse explorado pelo bolsonarismo como está sendo. Só um toque para todo mundo, né? Eu só acho que o que aconteceu no final das contas tá rolando um trem da alegria, né, Diego? Tá vindo um monte de gente, um monte de parlamentar, de político, pago com o nosso dinheiro para a posse do Milei. Aqui isso virou uma grande excursão bolsonarista com diárias e passagens pagas com dinheiro do contribuinte brasileiro. Então, ou eles trazem um alfajor para todo mundo, né? Ou eles vão ter que prestar contas disso, né, aos eleitores. Que pague no próprio bolso. Ô Sakamoto, e o ex-presidente Bolsonaro, é claro, aproveitou o momento para fazer críticas ao atual presidente da República, ao presidente Lula. Vamos ver. Não tem fanatismo. Eu ando pelo Brasil todo e sou muito bem recebido, enquanto que o outro cara vive viajando porque não tem clima para andar no Brasil. E aí, tá dizendo que o presidente Lula viaja bastante para o exterior porque não tem clima para andar pelo Brasil, Sakamoto? O problema do presidente Jair Bolsonaro, que é um bom comunicador, né? Ele fala com as massas, tudo, né? Isso tem que ser reconhecido. Mas o grande problema dele é uma certa pobreza, uma superficialidade no discurso. É um discurso, de uma maneira geral, se você vai analisar, ele é muito pobre, né? Ele pega os incautos e tudo isso mais, mas ele é um discurso que se repete muito. Essa mesma declaração, Bolsonaro deu ao longo de 4 anos de governo. Ele dá, mas porque o Bolsonaro ele tem um vocabulário limitado e ele tem uma quantidade de frases limitadas que o pessoal passa para ele, aí ele repete, isso faz sucesso, etc. e tal. Mas aí, se você acompanha sempre, você percebe que isso, na verdade, acaba se reproduzindo e sempre se reproduzindo e sempre se reproduzindo e não vai muito além. Como eu falei, ele acaba pegando o pessoal mais incauto, o pessoal mais desavisado, né, que está fazendo uma análise superficial do que está acontecendo, mas ele não pega todo mundo. As pessoas estranham, falam, poxa, mas isso ele já disse há 5, 6, 7 anos. Ah, é porque as coisas não mudam. Na verdade, não é. Na verdade, é porque realmente ele é limitado com relação a isso. Tem uma limitação. Eu não vou entrar em questões intelectuais. Mas o ponto é que é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, isso é uma estratégia da extrema-direita brasileira de tentar dizer que, olha, o PT não pode caminhar nas ruas que sofre porque apanha, né? E nós podemos caminhar nas ruas. Primeiro que não é verdade que você vai pegar o Lula caminhando em muitos lugares do Brasil é carregado também, da mesma forma que o Bolsonaro é carregado em muitos lugares do Brasil, né? Depende de onde é que você tem a popularidade maior. E em segundo lugar, mas ele é atacado. Vamos lembrar que durante as eleições, é verdade, né? Você teve muito ataque, mas você teve muito ataque do quê? De bolsonaristas radicais que mataram petistas, né? O Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu, em julho do ano passado, matou Marcelo Arruda. Você teve um outro rapaz, que era um bolsonarista, matando um petista. Depois você teve em Confresa, no Mato Grosso, um bolsonarista que matou e tentou arrancar a cabeça de um petista, enquanto o Bolsonaro fazia o 7 de setembro, né? Então você teve vários casos, teve violência dos dois lados, mas a maior parte dos casos foi caso de violência bolsonarista contra petistas. Bolsonaristas invadiram, depredaram, quebraram, agrediram, violentaram a sede dos três poderes, não foram petistas. Então o que acontece é assim, o que o Bolsonaro diz? O Bolsonaro fala, olha, o Lula, o governo, eles não podem andar na rua porque senão vão sofrer apupos. Muitas vezes vão do quê? Dos malucos bolsonaristas que matam, que agridem, que destroem, que invadem. E esse é um ponto. Ele cria, na verdade, ele faz uma análise, mas ele que cria as condições dessa análise, né? Dos malucos bolsonaristas que saem atacando. Mas não é verdade. O Lula anda tranquilamente, né? Visita, né? Isso aí é retórica de Bolsonaro, aquela retórica superficial que eu falei. E só para terminar,
Também tem um ponto que é o seguinte, né? O Bolsonaro, durante 4 anos, fez uma política internacional muito complicada, uma política internacional negacionista. O Ernesto Araújo, o ex-chanceler, era negacionista. Ele dizia que o aquecimento global era oriundo de termômetros que antes ficavam na mata e hoje estão no asfalto, medindo a temperatura do mundo. Não é brincadeira, ele falou isso realmente. Né? Ele criticava, quando tinha desmatamento, ele criticou, né, o Ricardo Galvão, presidente do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Bolsonaro atacou o Galvão ferozmente porque estava mostrando o desmatamento. Ele falava, não, o satélite mente. Como assim o satélite mente? Então você teve muito, né, o bolsonarismo, ele foi visto, principalmente pela questão ambiental, ele foi criticado e visto como terraplanista. O Bolsonaro passou a ser tratado em muitos locais do mundo como um pária. A reunião do G20 em Roma, né, os colegas estavam lá, contavam que era extremamente constrangedor. O Bolsonaro ficava num cantinho enquanto os outros líderes do país adultos iam discutir. Só que o Bolsonaro discutiu o quê? Ele nem participava de cúpula de clima nem nada, ele não acreditava nisso. Ele se alinhava com os governos de extrema-direita, matou, inclusive, o Brasil tinha uma tradição de não alinhamento, né? Ele acabou se alinhando ao governo Trump, quando ficou órfão do governo Trump, ele ficou procurando aqui e ali outro governo de extrema-direita. O fato é que, em resumo, né, o Lula viaja internacionalmente reconstruindo as relações que o Brasil sempre teve, né, em todos os governos, né, inclusive os anteriores a ele, e está recolocando o Brasil numa posição de protagonismo, né, principalmente ambiental. Né? Enquanto isso, o Bolsonaro era um pária. E esse era o motivo também que o Bolsonaro não gostava de viajar. Ele não era bem-vindo. Exato, viajava para se sentir à vontade com essas pessoas mais à extrema-direita, assim como ele, né? O próprio Netanyahu, o da Hungria, o Orbán, né? O Sakamoto. O Orbán, né? Todo esse pessoal, né? O Netanyahu, o Orbán na época do Trump, quando o Trump estava no governo ainda, né? Entre outros que também falavam, que também compartilhavam com ele a mesma visão. Agora, os líderes, né, que faziam uma discussão dentro de ambientes multilaterais ou debates bilaterais que demandavam uma defesa de uma posição firme do Brasil, né, mas também a construção da paz de forma coletiva, né, isso não aconteceu. E aí, quando o Brasil começou a voltar a participar, a defender, discutir em instâncias internacionais, o bolsonarismo está tentando vender a ideia de que o Lula é um anão diplomático, né? Que é uma bobagem, né? O que acontece é que o Bolsonaro é inexistente, né? Era uma vergonha alheia diplomática, né? Então isso agora tá mudando, e não está mudando porque é o Lula, está mudando porque é um adulto, né? Podia ser qualquer outro adulto que tivesse vencido a eleição.